passe assim que ele não saía do lugar e matava a bola. E o Ronaldinho, o fenômeno, explodindo naquele momento, e era um rei. Eu já contei essa história, né? Porque eu fui jogar uma pelada, como a gente diz no Rio de Janeiro, um futebol lá, no carro do Ronaldinho, porque a gente tinha um amigo em comum. Eu tenho um grande amigo, o Marcelo Serpa, um abraço para ele até, que é craque do futebol de salão, depois virou técnico lá na Europa, e ele, de férias, sempre vinha jogar com a gente lá no Rio, onde eu jogo futebol, né? Desde moleque a gente jogava junto, depois é que ele foi para a Europa, nas férias ele voltava, e eu falei, olha, eu tô indo para Madrid daqui a umas semanas e tal, você vai voltar para lá, né? Ele estava só de férias, se tiver alguma pelada boa para jogar lá, me chama. Aí passaram-se uns meses, eu estava lá estudando para uma prova que eu tinha na faculdade, ou fazendo algum trabalho e tal, todo enrolado, porque lá você está na Europa, brasileiro, quer conhecer um monte de coisa, quer fazer um monte de coisa, depois você lembra que você precisa entregar os trabalhos. Aí toca o telefone, é ele falando, Pim, né, que é meu apelido desde pequeno, o pessoal ainda me chama, porque eu tive já até o blog do Pim. Do Pim, tá? Filipinho, Pim, né, que é a explicação mais fácil que eu dou. E aí ele falou, Pim, vai ter uma pelada e tal, o Ronaldinho vai e tal, você quer ir? E eu cheio de coisa para entregar no dia seguinte, falei, tô dentro, vambora. Então, meu amigo vai passar aí e tal, o nome dele é tal, vai para a estação tal e que ele vai te passar. E aí eu fui, botei minha chuteira lá, fui, e o Júnior, né, nosso amigo em comum, passou lá para me buscar. Já tinha jogado comigo também no Rio e tal. Ele falou, vamos, a gente vai passar agora na casa do Ronaldo, ele vai entrar aqui e a gente vai junto. Falei, beleza, vamos embora. A gente passou num apartamento ali que ele tinha, o Ronaldo tinha acabado de se separar, da Milene na época, se eu não me engano. Da Milene? Ainda, E aí ele estava num apartamento lá, ele saiu de carro, aí ele queria ir no carro dele, aí a gente estacionou e passou pro carro dele. E aí eu vi a vida que o Ronaldo Fenômeno levava de príncipe, de rei. Ele, se estiver me ouvindo, sabe do que eu estou falando, mas embora, obviamente, ele não vá lembrar, porque, enfim, para ele foi uma pelada só, eu estava ali no banco de trás, ele foi conversando com um amigo dele, e eu fui rindo deles, mas porque ele não foi era dirigindo. Muita história engraçada. Não, ele foi dirigindo, o nosso amigo em comum no banco da frente, eu no banco de trás. Caramba! E ele falando ali no Viva Voz, com um monte de gente e tal, fazendo um monte de piada, querendo que outros jogadores também fossem chamados. Só que aí a gente chegou lá no campo de Marrada Onda, que é um lugarzinho ali perto de Madrid, era um campo de grama sintética aberto. E aí era dia seguinte de um jogo desse da Copa dos Campeões, ele falou, se eu jogar vai juntar a maior cabeçada aí, porque era um lugar aberto, não era um clube fechado assim, mas era um campo bom. E aí ele acabou não jogando, mas ele foi o técnico do meu time, né? E a gente jogou, eu meti vários gols. Eu posso contar a história, ninguém estava lá para ver, mas é verdade. Mas é verdade. É a sua versão aí. Exatamente, mas é verdade. E ele viu nosso time ganhou. Eu tenho uma foto com ele, qualquer hora eu tenho que encontrar aí, eu de chuteira, e ele era frio, né? Era inverno europeu. Ele todo encasacado, assim, depois o pessoal brincou, falou, Ronaldo, paga aí para todo mundo e tal, porque tinha o aluguel do campo, mas tinha, sei lá, umas 30 pessoas de fora e mas tudo. Tamanho society? E ele se divertiu horrores. Mas... Tamanho do campo society ou tamanho oficial? Não, tamanho society, se eu não me engano, grama sintética. Pô, podia ter jogado com o Ronaldo, cara. Ele não quis jogar na hora, mas ele foi o nosso técnico e foi muito engraçado, foi muito divertido aquele dia. Eu até escrevi uma crônica na época, eu tinha um site, e antes de ser contratado por grandes veículos e tal, estava na época de faculdade ainda, mas fui jogar bola com o Ronaldinho, eu contei um pouco e fazendo umas analogias culturais em relação à Espanha e Rio de Janeiro, que eu sempre faço essas comparações. Outro dia até lembrei no rádio uma delas, já que a gente está falando só amenidades aqui, que porque o presidente da Petrobras, né, que o Jair Bolsonaro tirou de lá, ele interferiu e tal, demitiu o cara. Ele foi dar uma entrevista com a camisa Mind the Gap, né? E aí eu lembrei, Mind the Gap é aquele aviso lá do metrô de Londres, né? E a gente fazia muita piada brasileira que o espanhol fala muito rápido, né? Mesmo para quem estudou espanhol e tal, você chega lá, você tem um baque assim, e fala demais, né? Prolixo. E aí eu, para ilustrar isso, eu percebi a diferença entre o metrô de Londres e o metrô de Madrid, né? Então, em Madrid, quando está chegando perto da estação, eles falam assim, atenção, estação em curva, a salir, tenham cuidado para não introduzir o pé entre coche e andame. São 18 palavras. E lá em Londres você vai, mind the gap. Fica repetindo, mind the gap. Exatamente. Mind the gap. Você sabe que na época tinha até um jogador espanhol, quando eu estava em Londres, que foi contratado, agora não me lembro, acho que é o Torres, Fernando Torres, se eu não me engano, o pessoal que entende de futebol vai lembrar. Ele foi contratado pelo futebol inglês e a piada na Inglaterra era que
se ele fosse tão rápido no campo quanto ele fala, estava ótimo, estava tudo resolvido. Agora, os brasileiros aqui, eu acho que imitaram mais o espanhol no metrô, que eu acho que é para explicar bem para o povo. Exatamente. Eles dão uma mensagem bem mais longa. Lá em Londres virou uma marca e tal, o pessoal já presta atenção naquele vão para não cair, né? Mas vou te falar uma coisa, você falou do Ronaldo, eu sou corintiano, você é flamenguista, certo? Sou Flamengo. O cara que eu vi jogando foi o Ronaldo, o melhor cara que eu vi jogando. Ele foi demais. Vi no campo. Ele foi muito bom. Foi incrível. E jogou no São Cristóvão, né, onde ele começou. Eu fui lá outro dia jogar. Outro dia não, faz meses e meses, né? Jogar no campo do São Cristóvão, que tá um gramadinho maravilhoso. Depois me explicaram lá que o Flamengo tinha feito um acordo e tal, para usar aquele campo, mas depois não precisou, e aí o campo foi reformado e tal, e ficou lindo e estão alugando para o pessoal de pelada. E tem lá, né, o estádio de onde saiu o Ronaldo Nazário, tem uma mensagem ali que eu não me lembro exatamente a formulação agora, mas está um campo muito legal. Para quem é do Rio, quando você passa a linha vermelha, você vê ali o campo de São Cristóvão. E essa mudança do Rio, porque pô, todo carioca que vem para cá, ele toma um susto, né? Morar aqui em São Paulo é outra coisa. Você morava aqui em que bairro? Você estava onde? Então, eu tinha acabado de me mudar aqui em São Paulo. Eu prefiro não dizer os lugares, né? Porque a gente tem tanto inimigo. Aí, exatamente. Mas não era um lugar afastado, um lugar mais próximo. Não, um lugar mais próximo. Eu morava próximo do trabalho anterior, numa emissora de rádio. Quando eu mudei de veículo aqui em São Paulo, eu fui morar mais próximo do outro. E aí, quando eu estava mais estabelecido, com uma vida mais organizada, fazendo tudo nas proximidades e tal, estava próximo ali do final do meu último contrato. E aí veio uma proposta. E aí é sempre delicado isso, né, de mudança e tal. No início até achei que não ia dar, mas aí foram acontecendo várias coisas e mais conversas foram sendo feitas.